Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 2 em 24. Eu sou Alexandre Everton. Eu sou a Silvia Barreto. Aqui você aprende a organizar qualquer evento e ser referência no seu segmento, mesmo que você esteja apenas começando. E o tema de hoje é possível ganhar dinheiro com eventos? A gente sempre fala sobre as perguntas de milhões de dólares, né? Eu acho que... Sim, essa hoje... é mais outra. Hoje é um pouco mais, né? Porque quando você aprende a ganhar dinheiro com efetividade, eu acho que é algo que você não esquece mais. Sem dúvida. Sim, Ale, esse é o nosso segundo episódio da nossa série de podcasts. E o tema de hoje é possível ganhar dinheiro trabalhando com eventos? Quantas vezes nós já escutamos essa pergunta, não é mesmo? Sim, Sil, essa é uma temática recorrente aqui no Backstage. As pessoas perguntam muito, as pessoas questionam muito. E eu acho que é muito importante, vai ser muito legal você esclarecer isso pra gente, para que possa ficar um pouco mais claro para as pessoas essa questão. Sua experiência em sala de aula provavelmente confirma essa angústia, né? Foram muitos e muitos alunos, então conta pra gente um pouquinho sobre isso. Sabe o que acontece também, Ale? A carreira de eventos, a área de eventos, principalmente no Brasil, ela é relativamente nova, né? Começou a se falar eventos de forma recorrente, profissionalmente, você ter uma carreira profissional de eventos, não faz 25 anos, entendeu? Então é algo ainda comparado àquelas profissões ditas, né, tradicionais. A área de eventos como carreira, como atuação profissional, ela é recente. É por isso que causa, muitas vezes, essa insegurança, esse medo nas pessoas, né? De saber realmente, será que é uma área séria de atuação, né? Principalmente os pais dos estudantes que optam por trabalhar com eventos. Ai, meu Deus, meu filho vai ser baladeiro profissional. A gente até fez uma live com esse tema, né? O Bruno. Sim. Porque assim, meu filho vai se perder nessa vida, só vai querer fazer festa. Então, assim, desmistificar e muito essa ideia do que as pessoas têm sobre eventos. Meu mantra qual que é? No evento não é só festa e balada. E mesmo quando você for festa e balada, uma coisa é você participar da festa e balada, a outra é você organizar uma festa e uma balada. É uma área, Lê, é uma carreira, ou são carreiras tão sérias quanto qualquer outra, né? Não é porque você está dentro de um ambiente que é super descontraído, que é agradável, que é bacana, que é um evento, como profissional, você tem uma série de responsabilidades de fazer aquilo acontecer, né? É como nós sempre falamos na área de turismo, uma coisa é você trabalhar como agente de viagens, cuidar de toda a parte burocrática, dos trâmites de uma viagem de uma pessoa, daquele que vai viajar. A mesma forma é quem trabalha num hotel, né? Uma coisa é você ser hóspede, a outra é você trabalhar, ser um hoteleiro. Então, vamos separar as coisas. Então, quando as pessoas querem saber se é possível, né, ganhar dinheiro, se é possível ter uma área de atuação séria, sim, a resposta é mais do que óbvia e clara, é um grande sim. Aliás, eu começaria dizendo o seguinte: é possível a gente ganhar dinheiro em qualquer área, de qualquer forma. Sim, é só você ter criatividade e empenho. Então, começamos por aí. E sim, é uma área de atuação séria, que nós já fizemos nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, foi justamente sobre carreiras em eventos. Se você não assistiu, não escutou o podcast do primeiro episódio, vai lá, fica a dica, já vai escutar e assistir. E agora é como uma continuidade daquele nosso bate-papo, né? Se é possível ganhar dinheiro? Sim, é possível e de forma recorrente e satisfatória. Exatamente, Sil, muito bom. E uma pergunta, vamos pra gente poder começar de forma mais efetiva. Como fazer dinheiro em eventos se eu não tiver nenhuma experiência? Essa dúvida é muito comum, assim como todas que a gente traz aqui, a maioria delas que a gente traz aqui. Qual o seu principal conselho para quem está começando e para quem não tem experiência nenhuma e quer... Aliás, é a mesma pessoa, né? Quem está começando não tem experiência. Então, que você aconselha para esse futuro profissional, para essa pessoa que está começando na área?
o que é muito comum. Trabalho de graça, né? Ponto. Uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você ganhar dinheiro. Para você ganhar dinheiro sem experiência, ou você vai trabalhar em áreas que eu vou chamar de periféricas, ok? Que não estão ligadas diretamente ao cerne de organização, da produção, do assessor, tá? Você vai trabalhar em áreas muito mais de produção, de montagem, e tá tudo bem. E não tem melhor ou pior, né? O importante é você abraçar qualquer oportunidade e sempre com um olhar atento, né, de como é que eu posso aprender aqui. Acho que esse é o espírito. Todo profissional em início de carreira, em qualquer área, Lê, em qualquer área, você começa observando. Se você pega um médico, um residente, ele tá lá acompanhando o outro profissional para ver como é que ele atua. Em inglês tem uma expressão que é o shadowing. Shadowing é como se você fosse uma sombra realmente de alguém. Então, abrace qualquer oportunidade. Você vai ganhar dinheiro, às vezes trabalhando como freelance, trabalhando fazendo diárias de qualquer eventos, em qualquer função, não importa. O importante é você ganhar experiência, porque a próxima vez você já vai falar o seguinte, então, eu já trabalhei naquele outro evento, eu já tive essa outra experiência, né? Então, assim, sem preconceitos, tá? Porque às vezes as pessoas, elas querem ir direto no que eu chamo do filé mignon, que é direto organizar um evento, né, de $1 milhão. Não vai ser por aí. Tá não, bom? e essa experiência unida com a parte teórica, que é conteúdo. O conteúdo, isso é o casamento perfeito, né, Sil? Não tenha dúvida. Parece que assim, a gente está puxando a sardinha para o nosso lado, para falar do método 2 e 24, mas eu acho que cabe aqui reforçar o que você acabou de dizer. Nós desenvolvemos o método 2 e 24, temos um curso robusto, né, sobre eventos. É muito importante, porque quando você tem informação, quando você tem conhecimento técnico aliado à experiência, à parte prática, é esse casamento perfeito, como você falou, né? Como às vezes eu já disse, você pode começar metendo as caras, começando a fazer, mas quando você tem informação, você toma decisões melhores, você escolhe caminhos melhores. Acabei de lembrar da história do Paulinho, que é aluno da nossa primeira turma do curso 2 e 24, e que ele disse que ele começou a trabalhar com eventos na área de alimentos e bebidas, lá no back-office da cozinha, né? Fazendo coisas que ele disse que ele não gostava de fazer, mas ele aprendeu muito, né? E aí ele percebe quanto aquela experiência foi positiva para ele estar hoje, né? Então é a gente sempre pensar, gente, que é aquela ideia de degraus, né? Você vai subindo degraus na sua carreira, você vai crescendo. É sempre encarar cada oportunidade, cada experiência como um aprendizado. Eu lembro que você comentou comigo uma vez que você fica até incomodada quando as pessoas falam que não dá pra ganhar dinheiro com eventos, né? Muito, muito. Eu acho que eu lembro até da época da faculdade, que você sempre falava isso, sempre batia muito nessa tecla. É tipo assim, as pessoas entram na faculdade, às vezes porque os pais falaram ou alguma outra coisa, e acabam ficando um pouquinho receosas. Tipo, será que essa área é lucrativa? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Será que essa parada dá dinheiro? Eu lembro que você ficava um pouquinho nervosa com relação a isso. É fruto de desconhecimento, Alê, tá? E de preconceito. Desconhecimento e preconceito. Claro, eu já conheço gente que ganhou muito dinheiro, não é pouco não, muito dinheiro com eventos. Eventos, Alexandre, são, falando sério, eu chamo de Alexandre. Né? Presta atenção. Começou a briga. Eventos são estruturas, são formas de comunicação muito eficientes, muito eficazes que a gente tem na atualidade. E é de uma tremenda responsabilidade estruturar esse tipo de ferramenta. Então, precisamos de profissionais sérios, qualificados para atuarem nessa área. Então, sim, é uma área que movimenta muitos recursos financeiros e que, se você souber gerenciar, dá para ganhar muito dinheiro, sim. Como em qualquer área. Como também tem médico, advogado, engenheiro que não ganha dinheiro, né? Então, é falso pensarmos que as ditas áreas
tradicionais de atuação profissional, você tem garantia de remuneração. Não é verdade, tá? Você tem outros fatores aí envolvidos que têm que ser levados em consideração para garantir a sua remuneração. Legal. E na sua opinião, Sil, qual que é o limite que um profissional começou a ganhar dinheiro na área, começou a trabalhar, começou a cobrar pelo serviço? Qual que é o limite de descontos que você acha que esse profissional pode dar para o mercado para que não vire uma prostituição e não acabe desvalorizando os outros profissionais que estão atuando e até mesmo o próprio serviço do profissional que está oferecendo, está vendendo um serviço ali, está vendendo a sua expertise. Qual que é o limite de desconto que você acha que um profissional pode oferecer para o cliente final? Bom, eu vou dividir a minha resposta aqui em duas partes. Primeiro, quando você está em início de carreira, é muito comum que você, para se tornar competitivo, você use o preço como forma, né, você baixar o seu valor do seu preço como forma de você se tornar mais competitivo e ganhar mais jobs, ganhar mais clientes. Essa mesma dica vale para outros profissionais de outras áreas. Para o arquiteto, né, para o médico e assim por diante. Porque você não tem um portfólio, você não tem uma reputação, você ainda não é referência no mercado. Quando a gente fala que a pessoa se tornar uma referência no mercado, porque ela se tornou muito boa naquilo que ela faz, logo ela é a velha e famosa lei da oferta e da demanda. Você tem muita demanda, né? Ou você tem muita oferta, você vai equilibrando o seu preço em função disso. Então, se você se torna uma referência, você é muito desejado, você pode aumentar o seu valor, tá? Enquanto você ainda não está nesse patamar, eu não digo a palavra desconto, talvez eu pensaria assim, num posicionamento de valor dos seus serviços que sejam competitivos para que você tenha mais chances de conseguir mais jobs, mais eventos e mais clientes, tá? E tem uma outra questão que temos que levar em consideração, a questão da sazonalidade. Em alguns momentos, né, de maior estiagem, como infelizmente que nós vivenciamos ao longo dessa pandemia, são menos eventos acontecendo, né? Então, até para você conseguir captar cliente, você pode pensar numa redução de preços. Quando você tem uma situação, né, épocas de alta temporada, sazonalidade, né, que eu acabei de falar da oferta e demanda, você tem mais clientes te contratando, você pode elevar o seu preço. Você fala, poxa, então, né, todo mundo precisando dos meus serviços, eu consigo elevar. Então, não existe uma regra fixa, não existe uma regra única que seja aplicada para todos os profissionais. Varia também muito do local de atuação, né? Nós vivemos um país continental, com realidades socioeconômicas muito diferentes entre si. A realidade de um profissional, de um valor praticado na cidade de São Paulo, certamente é muito diferente de outras localidades. Então, esse profissional tem que ter a sensibilidade também de entender o contexto onde ele vai trabalhar, ou ele vai aplicar os seus serviços para que ele não se destoe muito dos valores cobrados dentro de cada localidade. Uma coisa muito interessante que eu já ouvi você falando algumas vezes em vários conteúdos daqui do Backstage e também muitas aulas, essa questão de aumentar a percepção de valor que o cliente tem do seu serviço. Sim, entregar mais do que o esperado, a questão do over delivery, né, que fala. Então, como funciona isso? De que forma que a pessoa pode aumentar os entregáveis do evento dele, para o cliente final, para que o cliente saia mais satisfeito e receba muito mais do que ele pagou para receber, para que você possa criar um portfólio de qualidade, começar a ser referência no mercado, começar a ter um novo posicionamento? Eu digo assim, que você entregar o que foi prometido e manter a qualidade é o mínimo, é o patamar. Abaixo disso, gente, você está perdendo, você está se desvalorizando, tá? É muito se entregar de forma intensa para aquele job, para aquele cliente, para aquele evento. Como se você estivesse organizando um evento para você mesmo, né? Então, é com uma tremenda responsabilidade, carinho e esforço para que você faça o seu melhor. Cada cliente é único, cada evento é único.
Então, você vai sentir que para aquele cliente, uma determinada forma de atuação, um determinado serviço vai fazer mais diferença do que para outros, tá? Em termos gerais, o segredo é você ultrapassar as expectativas, porque às vezes a expectativa é o patamar, né? Quando você entrega um pouco a mais, você supera a expectativa, você surpreende. E quando entrega muito mais, explode a expectativa. Né? Aí você se torna lembrado, você começa a se tornar a tal da referência, como nós dissemos. Que é até o tema da nossa próxima pergunta. Qual a diferença entre ser reconhecido profissionalmente e ganhar dinheiro? E o que é mais relevante dentro desse mercado dos eventos? Olha só, a gente sempre tem que lembrar que dinheiro é uma troca monetária, né? É um fluxo até de energia, que a gente já discute muito sobre isso, decorrente de algo que você está entregando para o mundo, né? Para a sociedade. Então, em primeiro lugar vem você fazer uma entrega de qualidade, de valor, ok? O dinheiro vem como uma consequência, né? Vem como uma forma de retribuição daquilo que você entregou. É muito curioso porque para alguns profissionais, quando você me pergunta o que é mais relevante, para alguns, ganhar dinheiro é mais importante do que ser reconhecido. E geralmente isso acontece por conta do momento de carreira que você está vivendo, tá? Dependendo do momento de carreira, muitas vezes quando você está ascendendo na carreira, você precisa ganhar dinheiro, você precisa pagar suas contas, né? A partir do momento que você já está, vamos dizer, mais estabilizado financeiramente, só ganhar dinheiro não basta. Você precisa de algo a mais. Você gostaria de ser reconhecido. Aí que vem uma premiação, vem um patamar, assim, que você realmente tem essa referência, esse reconhecimento, ou dos seus pares, dos profissionais que trabalham com você, ou da própria comunidade, dos próprios clientes, ou seja, existem várias formas de sermos reconhecidos, tá? Então, eu entendo que é um processo. Claro que tem profissionais super bem estabelecidos que querem continuar ganhando dinheiro e dinheiro para eles é super importante. Mas, em termos gerais, é um processo de momento de carreira. Mas olha que interessante essa sua pergunta. Recentemente nós colocamos lá nos nossos stories uma série de enquetes, né? Você sabe disso, perguntando para as pessoas o que era mais importante. E eu confesso que eu me surpreendi. Porque a maioria das pessoas diz que para elas era mais importante ser reconhecido profissionalmente do que simplesmente ganhar dinheiro, né? Então, isso é muito interessante da gente observar, porque nesse momento, né, principalmente de crise, que muitas pessoas assim desempregadas, nós acreditávamos que a remuneração, o ganho financeiro era mais importante. Claro, né, que a gente pegou um grupo pequeno de pessoas, né, pequeno assim, que aquelas que responderam, não serve como uma pesquisa, uma amostra significativa, mas é interessante observar que ser reconhecido é algo que nos chamou a atenção. Ótimo, realmente foi o resultado das pesquisas lá foram surpreendentes, né? Foram. Mas legal, depois que a pessoa cria essa consciência, que você já explanou aqui pra gente, como que o organizador de eventos pode cobrar pelos serviços? Quais são as formas que um organizador de eventos cobra pelos serviços prestados para o cliente? Olha, Lê, tem um vídeo, tem uma aula que eu ministrei e que está lá disponível no nosso canal também, e que trata justamente sobre esse assunto, tá? Mas aqui para simplificar, ok? Existem basicamente 3 formas básicas de um organizador de eventos cobrar pelos serviços. Ele cobra uma parcela que a gente chama de parcela fixa, um percentual em cima do montante que ele está organizando, ou então um valor fixo mesmo, ele fecha um valor com o cliente e é aquilo. Uma segunda forma é ele cobrar um percentual em cima de toda a receita que ele captar para o evento, seja a venda de stands, de produtos, patrocínio, apoio. E uma outra forma, que é menos praticada, às vezes é menos conhecida, inclusive, é o famoso contrato de risco, onde ele cobra um percentual em cima do lucro que ele ajudou a gerar para o evento, tá?
É um risco, porque nem todo evento dá lucro, ou quando muitas vezes o lucro é pequeno, e logo, quando você cobra um percentual em cima de um valor, quanto maior o valor, maior o percentual que você vai ser remunerado. Mas basicamente são essas 3 formas. E eu posso dizer que a parcela fixa ou o percentual fixo é a mais usada no mercado. Tem uma prática muito comum e também muito controversa, muito polêmica no mercado, que é o BV. Queria que você explicasse um pouquinho o que significa e falasse se você é a favor ou contra essa prática dentro do mercado. Tá. Bom, BV é a sigla para bonificação de valor. O que isso significa? Que o organizador de eventos, alguns organizadores cobram um percentual de cada um dos fornecedores que ele contrata para o evento, um percentual para ele. Então, ele fecha, por exemplo, a locação de um determinado espaço do evento, aquele espaço repassa um percentual para o organizador. O organizador fecha um serviço de cenografia, de decoração para o evento, aquela empresa de decoração de cenografia bonifica, por isso que veio esse valor, uma bonificação para o organizador por ter escolhido essa empresa. Eu não faço juízo de valor dentro dessa prática, ou seja, eu não condeno, nem recrimino. A única coisa que eu sempre oriento os profissionais dessa área. É importante que exista muita transparência, principalmente com o cliente contratante. É importante que o cliente contratante saiba que essa prática existe para não duvidar que o organizador fechou ou escolheu um determinado fornecedor exclusivamente por conta dessa bonificação que ele vai receber. Se isso acontece, Ali, eu acho que isso pode ser condenável, isso pode ser complicado, porque o organizador ele tem que trabalhar em prol do que é melhor para o cliente, em prol para trabalhar para o que é melhor para o evento. Se ele faz escolhas somente pessoais, ou seja, eu vou escolher o fornecedor A porque ele vai me dar uma bonificação melhor do que o fornecedor B, aí eu condeno. Compromete a qualidade do evento. Correto. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, ele não pode pensar em benefício próprio. Agora, vários profissionais em outras áreas, publicitários, arquitetos, decoradores, trabalham com uma prática muito similar a essa, tá? Por isso que eu não condeno, tá? O fornecedor, muitas vezes, ele gostaria de bonificar o organizador por conta dessa escolha. Portanto, a minha dica seja muito transparente e ético, principalmente com o cliente contratante. É importante que ele saiba que você trabalha dessa forma e faça escolhas pensando no evento e no cliente, não somente em benefício próprio. Porque aí o BV é uma prática que é aceita de uma forma tranquila. Legal. E um assessor de casamento, Sil, como que ele pode cobrar pelo serviço? É o mesmo formato do que você mencionou anteriormente ou tem alguma diferença? Tem diferença, Lê. Principalmente o assessor de casamento, quando ele organiza o evento do começo ao fim, quando ele é organizador do casamento, ele geralmente cobra um valor fixo pelo período que ele vai trabalhar, por conta de todo o processo que ele vai assessorar os noivos. Muitas vezes a gente tem que lembrar que um casamento é organizado com 1 ano, 2 anos de antecedência. São as assessorias completas, parciais ou do dia, né, normalmente. Exatamente, tem essas diferenças. A gente pode até fazer um tema de um evento, de um podcast só sobre essas diferenças, tá? Mas tem a famosa assessoria do dia, que é essa que você acabou de citar, que ele vai trabalhar numa diária. É o dia do evento, tá? Então, ele cobra por essa diária. É um valor específico, tá? Por uma diária, diferente do processo todo de organização do evento. E dentro desse contexto, quais outros profissionais da cadeia de eventos também cobram por diária? De maneira natural, usual, assim? Tá. Qual que é? Vários. Olha, recepcionista trabalha como diária. Ou diária, muitas vezes eles trabalham por horas, mas vamos falar diária, recepcionista. DJ, que é muito comum ele cobrar, não necessariamente é uma diária, mas ele cobra por job, né? Ele trabalha por aquele evento. O fotógrafo, né? Muitas vezes contrata fotógrafo, ou por um período de horas, ou por uma diária do evento. Então, Ale, mas existem vários profissionais, dentre esses que eu citei e alguns outros,
que, como eles vão trabalhar somente naquele momento no evento, eles cobram por diária. Ou então eles cobram por horas de trabalho, tá? Isso é muito comum com o DJ, por exemplo. Ele fecha, por exemplo, 4, 5, 6 horas para trabalhar. A banda, né? Muitas vezes a banda ou o profissional que vai, ou profissionais, ou as atrações de um evento. Recreadores também trabalham, né? Ou por dia, ou por horas de trabalho. Montadores, a galera de som também. Sim, toda essa... sim. Então, é um volume muito grande de profissionais, né? Que prestam serviços para um evento, mas que eles ficam durante o período, tá, da montagem do evento ou da realização do evento. Então, aí a gente consegue fracionar essa remuneração em função do tempo que eles estão dedicando para o evento. Veja, o combinado não sai caro. O importante é você combinar previamente com cada fornecedor, estabelecer o contrato de trabalho, sempre lembrando o horário de início, de término. É importante também, no caso, por exemplo, de uma recepcionista, se o evento vai começar às 9 da manhã, vai das 9 até às 5 da tarde, por exemplo. Você prevê o intervalo de almoço, né? Porque o saco vazio não para em pé. Quantos organizadores de eventos esquecem, né, de pensar nesse intervalo. Por isso que você tem que pensar numa equipe maior para você ter um revezamento, né, dessas pessoas, enquanto um está almoçando, o outro está trabalhando. Mas essas pessoas têm que chegar pelo menos uma meia hora, 40 minutos, uma hora mais cedo, né, para orientações, para posicionamento. E vai pensar que às vezes o evento pode ter um pequeno atraso. Então, no contrato, tem que estar previsto, ou devem estar previstos os atrasos. E aí a multa do atraso, a remuneração além do atraso, porque é muito comum, assim, o evento estava previsto para acabar às 5, deu 6, 7 horas, e o evento está lá acontecendo, esquecem desses profissionais que estão ganhando por hora. Então, é injusto, né? Não é correto, então você tem que pagar essas horas extras que estão combinadas, tá? Outra coisa importante, quando a gente pensa em montagem de eventos, você tem, por exemplo, a locação de um espaço, você tem que locar 1 ou 2 ou alguns dias antes para montagem e alguns dias depois para desmontagem. A mesma regra vale para os montadores, que acabou de citar os montadores, né? Então, é você prever o período de trabalho, tá? Então, a remuneração, ela é muito variável, ela é muito dinâmica em função da forma como esse profissional está prestando os seus serviços. Legal. Isso aí que você acabou de comentar, eu aprendi na prática nos meus eventos. Teve um evento que eu fiz que eu tive que rebolar para poder resolver a questão da montagem, porque nunca? Não tinha fechado um dia antes. Foi terrível. Quem nunca? E o pior, Ale, é o seguinte... Isso é dica de ouro, hein? Dica de ouro. Muitas vezes a gente, entre aspas, esquece, né, de falar com o local e tem outro evento acontecendo. Como é que você vai entrar com a montagem? Portanto, assim, isso faz parte do planejamento e os locais para eventos, eles já sabem que isso pode acontecer. Eles, inclusive, já perguntam antecipadamente quanto tempo de montagem, desmontagem, porque tem outros eventos aqui para acontecer, né? Sim. E tem uma ordem, né? Uma ordem da montagem, mas eu acho que isso é tema para fácil. infinito. Sim. Sil, se você pudesse dar uma única dica por qual caminho seguir em eventos para ganhar dinheiro, qual seria essa dica de ouro? Aliás, né, você já deu uma aí, só que essa não está muito relacionada a dinheiro, tá mais relacionada à logística em si, mas só que foi uma dica incrível. Olha, se eu tivesse recebido, eu não teria me lascado em alguns dos meus eventos, mas tudo bem. Mas é normal, a gente aprende muito quando a gente erra. Uma única dica, não sei se existe uma única dica, mas assim, não se envergonhe ou não simplesmente envergonhar, ou não se intimide de começar trabalhando de graça, tá? Você tem que começar na área, ganhar conhecimento, reputação, aprendizagem. Não é problema começar ganhando pouco, tá? Lembra que você também está num processo de aprendizado. Mas depois de um determinado momento que você já se estruturou na carreira, saiba negociar os valores na hora da contratação, tá?
você tem que saber do lado do contratante, que ele tem como, o quanto ele pode gastar, te pagar. Sempre existe uma margem de negociação. Então, assim, se valorizem, né? Se valorize. Sempre que possível, entre numa negociação para negociar ou a diária, ou as horas de trabalho, ou o seu job, né? A sua prestação de serviço, sempre considerando todos os seus custos envolvidos, embutidos. Você tem que ter o seu trabalho, você tem que saber quanto é o mínimo que você pode cobrar. Todo profissional tem que saber isso. Se eu cobrar menos do que isso, eu vou estar perdendo dinheiro. E aí, se o cliente não quiser te contratar pelo seu mínimo, decline, tá? Porque você vai estar se valorizando dessa forma também. Veja, você tem que ter um momento profissional que você tem chance de fazer isso. Abaixo desse mínimo, você está sendo orgulhoso. Não, não é isso. Porque você vai estar perdendo e você tem que se valorizar. Você tem que saber, entre aspas, se impor no mercado, tá? E você vai ser valorizado para isso. Agora, percebe que é uma linha meio tênue, né? De a gente saber exatamente essa forma de negociação. Mas é um processo, gente. Ganhar dinheiro é um processo, tá? Você começa pequeno, você vai crescendo, você vai ganhando reputação. E eu dificilmente diga não para as coisas e para as pessoas, entendeu? Vai abraçando, né? Vai pegando qualquer aprendizagem para você, ela é muito bem-vinda. Então, assim, não se envergonhe, não se intimide de fazer qualquer coisa. Eu já trabalhei em várias áreas dentro de eventos, sabe? E todas elas foram muito importantes para o meu aprendizado, para o meu crescimento. É justamente uma escalada, né? E quando nessa escalada você vai aumentando os seus gastos, os seus valores, e é um processo natural, né? O importante é começar. É o famoso se joga, como nós já falamos outras vezes. Se joga. Tá? Eu acho que pode ser a hashtag da aula de hoje, né? Se joga. Hashtag se joga. Se joga. Começa, tá? E aquela mensagem final que nós já falamos, o dinheiro é uma consequência. O dinheiro vem em função da sua entrega, da qualidade dos seus serviços que você está entregando, que você está gerando. Aí ele vem, ele é natural. Eu acho que está respondida a pergunta, né? As perguntas todas de hoje, de forma muito clara, de forma muito objetiva. E eu agradeço mais uma vez, aliás, é seu canal, eu que tenho que agradecer. É nosso. Eu que tenho que agradecer pelo carinho. E até o próximo episódio. Obrigada, Lê. O episódio de hoje foi se é possível ganhar dinheiro trabalhando com eventos. Foi incrível. A resposta é sim, né? É sim. E é importante, acho que, pedir para as pessoas elas comentarem também se as respostas foram satisfatórias, se ficou alguma dúvida, né? E quais seriam temas que elas gostariam para os nossos próximos episódios. É isso. Muito obrigado, Sil, e até o próximo. Obrigada, gente. Até a próxima.